Meu bom dia e a paz do Senhor Jesus. É um assunto muito polêmico, mas é algo que no dia de ontem foi o que eu mais ouvi e já falei sobre essa questão, que se conhece mais a habilidade do diabo do, do que ele pode realizar, do que ele faz pelos crentes. Mas os crentes não conhecem Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: a boca fala, a boca fala do que está cheio, entende? Por isso que eu digo que eles não conhecem, crente não conhece Cristo e nem Deus, e nem tampouco o Espírito Santo. Porque não se fala, se fala desse diabo. É o que eu mais escuto. Então, ontem o dia foi cheio, repleto sobre esse diabo. Porque o diabo ele tem poder, porque antes de tudo, compartilha aqui, vai estar em todas as plataformas. Esse vídeo vai estar completo lá no YouTube, falando abertamente lá, ou falando abertamente, ou coloca Manuel Pedro de Lima. Vai estar lá no YouTube, tá? Completinha, completa, falando sobre o diabo, que o diabo não existe, como os crentes conhecem. Então, vou para a Bíblia, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a chave. A Bíblia é a resposta, mas os crentes não querem ler. Vamos para cá. Porque eles dizem que o diabo, Adão, o diabo enganou Adão. Cadê o diabo? Vamos para cá. Vamos para o versículo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Mas você pode ler tudinho, tá? Voltando, você pode ler do capítulo, do começo, porque para não ficar grande demais o vídeo, tá? Vamos para aqui, vamos para o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos para adiante. Abriram-se então os olhos de ambos, e recebendo que estava, e percebendo que estava nu, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Cozeram eles, cozeiros. Já havia fogo, eles já conheciam fogo. Que coisa interessante, né? Vamos para cá. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que estava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e a mulher, e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estavas nu? Quem foi que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então, aqui é o problema. O problema está aqui. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, não coloque diabo aqui não, porque fica feio, muito feio. Fica muito ridículo para quem entende e lê as escrituras. Fica muito feio, principalmente para os crentes. Fica muito ridículo. Porque quando vai ler na escritura, não está diabo, não coloque, não acrescente, não modifique. Vamos para cá. Visto que isto fizeste, maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás por todos os dias da tua vida. Porém, aqui, não adianta. Perceberam aqui que houve dentro da leitura e não fala sobre esse tão suposto Satanás que tantos crentes falam, são cheios, porque eles estão cheios, a Bíblia diz que eles estão cheios, falam do que conhecem. Então os crentes desta geração conhecem muito sobre Satanás. Conhece tanto que tem medo, temor desse Satanás, que a Bíblia aqui não aparece. Aí vamos, porque aqui nesse texto tem algo bem interessante, mas para não ficar longo, porque isso aqui vai ser em outro vídeo, que eu achei uma coisa interessante nesse texto. Por que é que Deus sentencia-se a cobra? Porque Deus sabia que o culpado era Adão. Deus tinha falado para Adão, e nem para a mulher, e nem para a serpente, mas tinha falado para Adão. Por que é que Deus não culpou Adão? Por quê? Então o diabo não aparece aqui, porque o que eles conheceram foi o bem e o mal. Eles não conheciam o mal, eles conheciam o bem, porque estavam no jardim, comia, não tinha nenhum mal sobre eles. Mas a partir do momento que eles desobedeceram, eles passaram a ser sentenciados por uma lei. Eles conheceram o mal, foram sentenciados. E eles perceberam que estavam nus. Mas vamos, porque eu acho interessante também aqui, porque eles usam também, esse texto também, eles usam o texto de Adão e usam também o texto de Jó. Mas eu vou provar na Bíblia que esse suposto ser também não tem poder para nada. É onde aparece. Aparece em Jó, esse suposto diabo. Mas mesmo assim, aparecendo, ele não tem poder. Vamos para cá. Vai ficar. Tá no YouTube, tá? Vai ficar longuinho um pouquinho. Tava quase 10 minutos, porque saiu 10 minutos aqui, mas lá no YouTube é mais de 10 minutos. Vamos para cá. Rapidinho. Jó. Capítulo 1. E vamos para quê? Capítulo 1 que eu não vou ler todo, não, mas está aqui. Capítulo 1 e versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder,
somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Beleza. Vamos conhecer Jó, que não conhecia na totalidade, não tinha escritura, mas vamos conhecer o Jó verdadeiro. Esse Jó dá um exemplo para todas as gerações. De que forma? Esse versículo aqui. Mas vou ler do 20. Mesmo do capítulo 1, versículo 20. Diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou em terra e adorou. Vamos para o versículo 21. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O diabo me deu, o diabo tomou. Porque o diabo é poderoso para me causar sofrimento, me matar, me estripular, entrar na minha mente, fazer o que ele quer fazer comigo. Vamos para o texto. Porque isso se diz, mas se prega. Mas o texto não está. Olha, Jó é incrível. A diferença de Adão para Jó foi essa. Adão disse, é o diabo, porque ele disse, segundo a expressão humana, o que Adão fez foi atribuído ao diabo. O diabo quem fez ele fazer, mas a Bíblia diz que quem fez foi ele, porque Deus tinha falado para ele. Em Jó, Deus dá ou Deus tira, porque o ser aqui, que aparece aqui, ele diz, tua mão abençoou Jó, e a tua mão tira de novo, para ver se ele não te nega. Lembram quando você vai para deixa quieto, vou para esse texto para não ficar muito longo. Então, esse homem chamado Jó, ele diz, mesmo sem conhecer, como nós dizemos que conhecemos, ele diz a coisa correta, profunda. Ele diz, e disse, bendito seja o nome do Senhor, e em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. De que você está cheio? Qual é o ser que você está cheio porque você fala tanto? Pense nisso.